Eliane, a paz, querida. Diz assim: todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por homens, como diz o profeta. Queridos, Deus colocou no meu coração que nesse tempo em que nós estamos reclusos, confinados, impedidos de sair, de ir ao templo, Deus quer nos mostrar verdadeiramente aonde Ele habita, E também a importância do templo, mas verdadeiramente onde Ele habita. E Ele nos diz que a sua habitação não é em casa construída por homens. Desde os antepassados, eles queriam ter um lugar para adorar o Senhor, eles queriam ter um lugar a qual eles acreditavam que o Senhor fosse habitar. Mas o que acontece é que os seres humanos, nós não entendemos o plano divino. Nós não entendemos qual foi o projeto de Deus para mim e para você quando Ele nos criou. Deus nos criou para sermos imagem, semelhança dEle e assim sermos uma família, sermos filhos dEle, para sermos relacionáveis, não é verdade? E nesse confinamento nós vimos como somos relacionáveis, como nascemos para isso. Queridos, como é difícil ficar sem conversar com alguém, sem estar perto de alguém. Porque isso nós já fomos criados. Deus disse lá no Éden, não é bom que o homem esteja só. E quando Ele falou isso, não foi só pensando numa mulher, numa companheira, numa parceira. Não, Ele falou nisso em questão de relacionamento. E nós não entendemos que Deus nos criou para se relacionar com Ele. E lá em Gênesis 3:8, deixa eu ler aqui rapidamente, anota isso, se você não conseguir acompanhar na Bíblia. Eu falei que nós vamos recorrer um pouquinho aos versículos hoje, porque a palavra de Deus, ela é completa, Aqui, Gênesis 3:8 diz assim: quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Aqui foi quando eles pecaram, eles esconderam da presença de Deus. Mas o que eu quero te mostrar é que Deus andava pelo jardim todos os dias para se relacionar com Adão e com Eva. Então Deus nos criou para se relacionar. E o que foi que tirou essa presença de Deus, esse relacionamento contínuo de Deus? Foi o pecado. E esse mesmo pecado, ele continua tirando a presença de Deus até hoje. E é por isso que Deus abomina o pecado, e é por isso que Deus está dizendo na sua palavra constantemente: arrependa-se, converta-se, porque então eu ouvirei do céu o seu clamor e sararei a sua terra. Não é assim que diz lá em 2 Crônicas 7:14? Se converterem, se arrepender de seus maus caminhos, então eu sararei a sua terra. Por quê? Porque se andarmos em santidade, se buscarmos a santidade, o Senhor se faz presente em nós. E Ele quer mostrar para nós, nesse tempo em que estamos em casa, que a habitação dEle é em nós. E quando nós estamos com o Senhor, com a presença dEle, aí sim vamos para o templo para sermos corpo, para sermos a igreja de Cristo, que são constituídos de vários membros. Mas o que o povo não entende é que a presença de Deus está em nós, e então muitas das vezes a igreja, templo, está lotada de religiosos, de pessoas que estão frequentando um culto, achando que tem a presença de Deus. Mas a presença de Deus, ela requer santidade. E é por isso que Deus está nos tirando, porque Ele quer uma igreja limpa. Ele quer que quando a gente volte para o templo, nós sejamos convictos de que a presença de Deus somos nós, que nós devemos entrar na casa do Senhor
limpos, em santidade, porque só assim a obra dele será completa nas nossas vidas. Só assim ele fará maravilhas no nosso meio. Aleluia. E para isso ele vai nos mostrando na tua palavra. Olha só, abre aí em João 14. João 14, separei aqui. (16), tá? João 14, 16. Deixa eu abrir nessa Bíblia aqui que é mais fácil. Eu tô com duas Bíblias aqui porque eu gosto da linguagem de uma e da linguagem da outra e assim vai. 14, 16. Olha só, o que Jesus diz aqui, logo que ele está se despedindo, né, que ele vai partir. Ele diz aqui: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós para sempre. Aleluia, glória a Deus. Olha só, o mundo não pode receber, porque o mundo não vê, mas nós não somos do mundo. Muitas vezes agimos, nos comportamos como mundanos e não conseguimos ver que o Espírito Santo habita em nós. Mas Deus está dizendo aqui que ele estará em nós para sempre. Nós só precisamos buscar, nós só precisamos mantermos em santidade para que a presença de Deus esteja conosco para todo sempre. E então, fugiremos dessa religiosidade, fugiremos dessa prática de algumas coisas que nós falamos, isso não tem nada a ver não, isso não tem nada a ver não, e aí nós vamos virando aquele crente, né, que tudo pode fazer e eu estou indo na igreja e eu sou cristã. Não, queridos. Quando temos a presença de Deus, ele mesmo nos diz o que podemos fazer e o que não podemos fazer. É ele que convence do pecado, do juízo e da justiça. Quando ouvimos a voz, isso não tem nada a ver não, já pode saber que tem algo errado. Porque se nós estamos justificando, é porque é da carne, é porque é o que queremos e não é o que Deus quer. Porque requer muito sacrifício, santidade requer muito sacrifício. Mas quando andamos com o Senhor, as coisas se tornam suaves. Sabe, é uma prática de vida que o errado, ele torna difícil. Assim como a gente vê algumas culturas em alguns países, né? Algumas pessoas me contam que viajam para a Suécia, principalmente, o próprio Israel, falam que eles desconhecem a palavra desonestidade. Você pode tentar explicar para eles e eles não entendem. O que é desonestidade? Um exemplo, um professor meu me contou que ele estava em Israel, eles estavam no ônibus e aí tinha um refrigerador lá com água e aí eles tinham que pegar e depois eles acertavam. E aí ele virou para ele e falou assim, mas como que você controla? Você está aí dirigindo? Como que você controla quem pegou água? Como é que você vai saber quem não pagou, quem pagou? E aí diz que o motorista falou assim, mas como assim? Alguém vai ficar sem pagar? Então assim, é uma coisa surreal, sabe, para eles. Para eles não existe essa possibilidade de alguém não pagar. Já para nós aqui brasileiros, nós andamos sempre, né, na preventiva. Opa, peraí, se eu não vigiar, fulano vai me passar para trás. O que eu tô querendo dizer com isso? Que quando nós andamos em santidade, nós desconhecemos o pecado. Porque a santidade é o que nos dá prazer. Passa a ser uma cultura para nós, as coisas do Senhor. Passa a ser prazeroso. É claro que nós devemos militar contra a carne constantemente, mas algumas práticas
práticas que fazíamos, já não fazemos mais em Cristo Jesus. Aleluia. É abominável para nós mesmos, porque tememos perder a presença de Deus. E lá em Atos 7, não, Atos eu já falei. Lá em 1 Coríntios 6,19, olha só o que diz aqui. Está falando, fujam da imoralidade sexual, todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete, aqui está orientando. E aí ele diz assim, acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês e lhe foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos, foram comprados por um alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com seu próprio corpo. Aleluia! Olha a importância da santidade, queridos. Ela é templo e morada do Espírito Santo de Deus, sabemos disso. Falamos isso o dia inteiro, todos os dias. Qualquer um de nós pregamos isso, de que nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Mas além de pregarmos, temos que viver. E é muito simples entender isso. Qual de nós gostamos de morar numa casa suja? Qual de nós queremos habitar num lugar ruim? Qual de nós? Você imagine Deus, que é glorioso, que não combina com o pecado nunca, nunca Deus vai equiparar ao pecado, nunca Ele vai estar ao mesmo lado, nunca. Então, se nós somos o templo e a morada do Espírito Santo, precisamos estarmos limpos. Precisamos andar em santidade como Ele é. Porque senão Ele não habitará em nós. Então precisamos nos santificar. E o que eu aprendo aqui que Deus espera de nós? A primeira coisa, santidade. Vamos aproveitar esse tempo para nos mantermos santos. Buscar a santidade a cada dia. Consagrar o nosso corpo, porque a carne acaba vencendo. Então, quando nós lutamos contra a carne, o Espírito vence. Então, nos consagrar como é que fala? Bater na carne mesmo, sabe? O que a carne gosta? De comer, de dormir, né? Os prazeres. Então, quando nós quebramos a carne, nós somos mais de Espírito. Nós nos consagramos, logo nós nos santificamos. Arrependemos constantemente dos nossos pecados. Consultar o Senhor aquilo que tem agradado Ele ou aquilo que tem desagradado. Porque às vezes pecamos e não percebemos. Às vezes estamos achando que estamos andando num caminho que está agradando o Senhor, mas não estamos. Então o perdão, ele deve ser solicitado ao Senhor diariamente. Senhor, me perdoa pelas coisas que eu deixei de fazer, pelas minhas omissões, por aquilo que tem te desagradado, se foi algo que eu falei, se foi algo que eu senti, se foi algo que eu pensei. Perdoa, Senhor. Me dá um coração mais contrito, mais quebrantado, mais transformado pela Tua glória. Precisamos desejar a presença de Deus constantemente, como nós vimos aquela música. Eu não quero dinheiro, eu não quero ouro, não quero nada, eu quero a presença de Deus. E a presença de Deus requer um sacrifício enorme. Quando essa pandemia passar, voltarmos a frequentar os templos. Se nós voltarmos para os templos com a mesma mentalidade, de nada valeu a pena. E eu creio que não voltaremos com a mesma mentalidade. Aleluia. Eu creio que Deus está realmente preparando a sua igreja limpa, a sua igreja sadia. Vai pecar? Vai. Mas uma igreja que tem consciência de que ela é templo e morada do Senhor. É ela que faz ser aquele templo uma igreja. Sou eu e você. Se nós estivermos em comunhão,
aí sim o Senhor habitará. Porque eu sou um membro de um corpo, você é um membro de um corpo. Mas Deus precisa estar habitando em nós para sermos o corpo de Cristo. E Ele o cabeça. Amém? E a segunda coisa que eu aprendo é que quando temos santidade, nós vamos ter relacionamento com Deus. Não foi para isso que Ele nos criou? Não foi para isso que Ele nos chamou? Não foi para isso que Ele mandou Jesus para pagar um preço por remissão dos nossos pecados, para resgatar o nosso relacionamento, para resgatar aquele momento lá que Ele tinha com Adão e Eva no Éden, que nós vimos. Na viração do dia, Deus andava no jardim, mas quando eles pecaram, eles se esconderam de Deus. Temos que parar de se esconder de Deus. Temos que buscar a presença dEle, estarmos junto a Ele, nos relacionar com Ele. E aí, quando nós alcançamos um nível de santidade, de consagração, nós entendemos perfeitamente o que é se relacionar com o Senhor, que é conversar com Ele, ouvir a voz dEle, sentir. Isso que é relacionamento. Isso que é. Um relacionamento não se faz de uma pessoa só. Amém? E a terceira coisa é a dependência. Deus espera que dependamos dEle. Deus espera nossa santidade, relacionamento conosco e dependência. Dependência. Porque Ele é Pai. Ele sabe o que é melhor para nós. Ele criou tudo para nós. Ele pode prover todas as coisas, mas precisamos confiar nele, depender dele. Só Ele sabe o que é melhor para nós. A gente que é pai, a gente que é mãe, sabe exatamente o que é isso. Filho, faça o que eu digo. Filho, não vai por esse lugar. Filho, você ainda depende de mim, só eu sei o que é melhor para você. Eu já vivi isso, eu já sei, não é assim? Nós, pais e mães, fazemos para os nossos filhos. Nós somos soberanos para os nossos filhos. Mas Deus é soberano conosco. E é tão difícil depender. É tão difícil, não é? Nós queremos estar no controle de todas as coisas. Nós queremos, inclusive, achar que o que é melhor para nós sabemos. Enquanto Deus, está preparando algo muito melhor, algo extraordinário, porque Ele diz em sua palavra, só eu sei que pensamentos tenho para vocês, pensamentos de bom e não de mal, pensamentos de bem e não de mal, porque os meus pensamentos são maiores do que os seus pensamentos. Aleluia. Ontem eu pude levar meus filhos para cortar o cabelo e o moço que cortava lá, ele deu um testemunho muito grande, sabe? Porque ele estava cortando na casa dele, que é de frente ao salão, para não aglomerar, eles dividiram. Aí ele falou assim, nossa, essa casa foi Deus que me deu. Eu estava pedindo um salão, eu estava pedindo um lugar maior para eu colocar o meu salão e sair do aluguel. Mas Deus me deu uma casa. E nessa casa eu vou construir meu salão embaixo dela. Falei, uau! Só Deus tem pensamentos maiores. Ele estava pedindo uma casa. Olha que pensamento pequeno. Deus deu uma casa com um local de trabalhar dentro de casa e em frente à loja atual dele. Gente, Deus é maravilhoso. Deus é tremendo. Nós precisamos confiar. Mas como saber os planos de Deus para sua vida? Como saber que Deus está trilhando, que Deus está te direcionando? Às vezes fala assim, vou colocar Deus na direção. Estou dependente dele. Deus, o Senhor está na direção. Mas e aí? Como ouviremos a voz de Deus se não nos relacionamos com Ele? Como ouviremos a voz de Deus se não estamos em santidade? Então, às vezes, por isso que nós falamos assim, eu coloquei Deus no controle, mas Deus não responde, Deus não fala. É por isso, queridos. Precisamos
estarmos relacionando com Ele, para ouvir a direção. Sermos sensíveis à voz dEle. E isso requer disciplina, momento de oração, momento com Ele. Não adianta a gente achar que eu tô andando na rua, tô fazendo tudo que eu quero, tô falando até, tô resolvendo, e aí de repente Deus vai falar no meu ouvido, faz isso, faz aquilo. Ele faz, porque Deus é soberano. Mas nós precisamos ter profundidade com o Senhor, intimidade. É no quarto, no secreto, na leitura da palavra, é que Ele vai relacionar conosco. E então, para finalizar aqui, o que Deus espera de nós? Santidade, relacionamento, dependência e uma casa habitável. Aleluia! Uma casa que Ele possa habitar. Glória a Jesus! Eu quero ser uma casa habitável, Senhor. Ainda que essa casa esteja em constante reforma, ainda que essa casa esteja em obras, eu quero que o Senhor habite nela, em nome de Jesus. E é o mesmo que eu declaro para vocês, profetizo para vocês. Não importa se a sua casa está em obra, não importa. O que importa é que ela está em obra. É que você está caminhando porque almeja a presença de Deus. E Deus sonda os nossos corações, esquadrinha. Ele conhece coisas que nós ao menos conhecemos. Somos tão confusos, principalmente nos nossos pensamentos, nos nossos delitos, nos nossos desejos. Hoje queremos uma coisa, amanhã queremos outra. Somos tão indecisos. Deus conhece nosso coração. E se o seu coração anseia por Ele, pela sua presença, por dependência dEle, por relacionamento com Ele, por santidade, pode ter certeza, queridos, Ele vai te ajudar, Ele vai te guiar. Amém? Glória a Deus por isso. Deus é tremendo. Deus é maravilhoso. Então é isso, queridos. Deus trouxe ao meu coração. Enquanto a população da terra não entender que o pecado afasta de Deus, não vamos sair dessas dificuldades. Não vamos sair. Precisamos pregar isso. Santidade. Santidade com o Senhor. Glória a Deus. Quero orar por vocês. Mas antes, deixa eu ver quem tá aqui. Entrou Matilde. Ei, Matilde, que Deus te abençoe. Guardia Santana. Pecamos involuntário, né? Isso mesmo. Muitas vezes pecamos involuntariamente. Pamela, Deus te abençoe. Ei, Consolação, tudo bem? Que Deus te abençoe. E o pecado, ele realmente, gente, quando nós aceitamos Jesus, ele tem que ser involuntário mesmo. Se a gente estiver pecando porque a gente quer ter alguma coisa, errada, você não aceitou Jesus, não. Porque quando aceitamos Jesus, precisamos ter uma conversão, uma mudança de direção. Aquilo que eu fazia, eu não faço mais. Então o pecado realmente precisa ser acidente, precisa ser inconstante, porque mentirosa seria eu se falasse que não teria pecado, que não sou pecadora, porque já somos de natureza. Mas ele deve ser um acidente e a qual você vai se arrepender rapidamente.